Olá, esse é o Diário Extraordinário. Estamos aqui para mais uma live que vai ser com a G a respeito de educação. O tema hoje, educação e pandemia. Que caminho devemos tomar? Essa live vai ser publicada depois no YouTube. Lembrando que esse é o Diário Extraordinário e nós vamos conversar com a G, que é do Infância Viva. Só vou aguardar a G para convidá-la para entrar. Estou convidando agora. A G vai entrar. G, chegou o convite aí para você? Oiê, Oi, tudo bom? Boa tudo bom? E noite. aí? Boa noite. Beleza. Oi. Deixa eu te perguntar, o som tá bom? Eu tô O ouvindo áudio bem, tá tô sem bom? fone, tô ouvindo bem sem fone. Então tá. Eu tava com medo aqui da conexão, É, tua imagem que tá meio mas tremida, né? tá tremida? Tá meio embaçada. Mas espero que dê certo, que eu tô com uma conexão aqui em casa, deu um pauzinho aqui antes do início. Mas dá Bom, pra ver. G, vamos que vamos. O tema nosso então é educação e pandemia. Que caminho devemos tomar? Eu queria que você falasse um pouco de você, resumidamente, o trabalho que você faz, né? Você é pedagoga, sua formação, o que você quiser falar. Bom, eu sou a G. Oi. Tem gente da minha página aí. Eu sou Bastante. pedagoga, formada desde 2012, especializada em educação infantil. Estou na educação infantil há 8 anos, só na infantil. Passei um tempo bem breve pelo ensino fundamental, mas a maior parte do tempo na educação infantil. Na rede pública, estive em escolas particulares durante 3 anos antes de me formar, mas por escolha, por opção, escolhi a escola pública, que eu amo e que eu tenho muito orgulho. E desde então eu estou na escola pública, nunca mais saí. Sou cantora também. E é isso. Você concorreu a um prêmio, não foi o ano passado? Sim, o ano passado eu fui Um- indicada ao Prêmio Educador Nota 10. Fui finalista do Prêmio Educador Nota 10 com um projeto sobre fotografia com as crianças bem pequenas e eu fiz um projeto de fotografia com eles. Muito bom. Gê, a gente queria abordar esse assunto, acho que é um tema urgente por conta da pandemia, as pessoas estão em casa, né? A criançada voltou às aulas agora online, a gente está com uma situação complicada. E eu queria conversar a respeito disso com você. E a primeira pergunta é: quais as consequências da pandemia na educação? Qual é o tamanho do dano, né? Eu queria que você começasse dando uma introdução disso. Bom, se a gente for pensar na rede pública, é um dano grande, assim como é para particular, né? Se a gente for pensar em termos de conteúdos, estamos parados quase um semestre inteiro, né? A perspectiva de voltar em julho. Então, perdemos muito, perdemos relações, perdemos o contato com essas famílias, a gente está fazendo o possível para manter, nós perdemos os laços que a gente começou a construir. Em termos de conteúdo, principalmente lá no ensino fundamental, perde-se muito, né? Porque temos um ensino fundamental que é abarrotado de conteúdo, né? Bem pesado de conteúdo. Então, as crianças vão perder um certo conteúdo. E
nesse campo mais, assim, em termos pedagógicos, a maior perda mesmo se diz respeito às relações e aos conteúdos. Pensando no ensino fundamental e no infantil, principalmente a perda desses vínculos que a gente vinha construindo com eles no começo do ano, que foi interrompido. Certo. E a gente pensa E assim, que que, na educação infantil, por exemplo, muitas crianças, que têm, principalmente as crianças de período integral, que têm pais que trabalham fora, perdem a oportunidade de estarem tendo boas vivências significativas, pensadas para elas, num espaço adequado, num espaço intencional. E aí a gente pensa que tem muita criança, que é na minha realidade, por exemplo, que é uma escola em uma comunidade periférica, as crianças estão perdendo muito com isso também, porque não estão indo para a escola, estão ficando em casa, e durante todo esse tempo a gente não consegue ter dimensão de que tipo de cotidiano elas estão tendo em casa. entendi. E qual que é a sua visão em relação à escola adotar esse método online? E o que você acha disso, assim? Você acha qual que é a sua posição nesse sentido? Você acha que a escola deveria não ter aulas ou você acha que é certo que tá como está sendo feito? Pensando na educação infantil, me oponho fortemente ao ensino EAD. Mas se a gente for pensar a nível de rede, por exemplo, a, a nossa rede está com uma abordagem muito bacana. E o material que foi desenvolvido para a educação infantil, por exemplo, que é de onde eu falo, está abarcando interações, brincadeiras, bem no cotidiano, está respeitando muito a especificidade das crianças pequenas. Então, está sendo um trabalho que a gente não está sendo. A gente não está forçando esse trabalho com os pais, né? Os pais têm a liberdade de escolher o que vão desenvolver com as crianças, se eles estão em condições de desenvolver. Então, nesse sentido, a nossa rede fez um trabalho respeitoso. Só que eu tenho visto algumas disparidades, alguns absurdos pelo país, né? Então, nós vemos, pelo país não, vejo em Rio Preto, por exemplo, algumas escolas particulares, por exemplo, que põem a criança na frente do computador por um longo tempo e as professoras estão se tornando verdadeiras youtubers, dando aulinha, né, para criança pequena de 4 a 6 anos, 5 anos, e dando aula para essas crianças à distância. E a gente entende, a gente parte do princípio, Martina, que a educação, principalmente a educação infantil, ela se faz nas relações, né, no cotidiano, nas relações no olho no olho, no contato, na vivência diária. Então, pensar em EAD para a educação infantil não tem o menor sentido. Aí, quando a gente vai lá para o fundamental, as crianças têm uma autonomia maior e elas Martino? Gi, perdi Oi. aqui. Eu não sei se é a minha que ainda tá ruim. Acho que Aham. é, né? Mas já destravou para mim, pelo menos. Então, aí Destravou. pensando. Eu perdi na hora que você falou do fundamental, do ensino Ah, sim. fundamental. Agora sim, pensando lá no ensino fundamental, que as crianças já têm uma autonomia maior para lidar com alguma quantidade de conteúdo, eles têm uma autonomia maior para lidar com a organização dos seus estudos, enfim, eles já têm uma autonomia maior para estudar sozinho. O ensino Uhum. EAD ele pode até ser pensado provisoriamente, porque a gente pensa assim, a pandemia está aí, é um fato, é real, as escolas estão fechadas, e como que a gente Certo. vai dar conta disso? Então a gente tem que lidar com isso de alguma forma. Só que tem que ter muito cuidado com a forma que isso vai ser abordado. Mesmo com os maiores, que já têm certa autonomia, tem que tomar muito cuidado, porque a gente sabe que existe um governo que tem um plano de 30%
da carga horária de estudos das crianças serem EAD. E a gente se opõe fortemente a isso porque a gente sabe, Márcio, que principalmente na realidade da nossa cidade, você é daqui, você sabe, muitas crianças não têm um computador em casa. Não tem. Sim. Não tem acesso ao mínimo. E se tem um computador ou se tem o acesso à internet, por exemplo, não sabe fazer o uso pedagógico desse recurso. Usa celular para rede social, para entretenimento, mas não sabe usar esse material, essa tecnologia a favor do ensino e da aprendizagem, o que é muito competência mais nossa do que da família em si, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não estar jogando em cima das crianças. E quando eu falo fundamental, estou pensando inclusive nas crianças aí do primeiro ano, que eu estou vendo fazendo tarefas em casa, tarefas e mais tarefas, orientadas remotamente, e são crianças que acabam de sair da educação infantil. Eles estão no fundamental, mas eles ainda são primeiro ano, são no primeiro ciclo do fundamental, eles estão. Então, eu não entendo por que essa urgência de que tem que retomar logo, sabe? De que, nossa, o mundo vai acabar se a escola parar por um ano, sabe? Se parar por 6 meses. Eu não entendo de onde... Quer dizer, na verdade, eu entendo. Esse desespero vem de um mundo globalizado que a gente vive, de uma sociedade que pensa no capital, de que as pessoas precisam estar produzindo o tempo todo, criando o tempo todo, mas enquanto escola, enquanto pais, enquanto professores, eu acho que a gente tem que rever isso. O mundo não vai acabar se a escola parar por 6 meses ou se os alunos se formarem aos 18. O mundo não vai acabar por causa disso, né? Sim, e o problema paralisou muita coisa, né? E não só a educação. Eu creio que, nesse seu ponto de vista, se a gente tem um prejuízo financeiro, um prejuízo de saúde, entre outros, por que não aceitar que a escola vai parar? Nesse ponto eu concordo que essa pausa, né? Não é uma perda. As crianças vão fazer outras atividades, outras coisas. Eu acho que talvez como atividade assim da escola promover alguma situação, igual você disse, alguma atividade complementar sem muita carga horária ou de obrigação de fazer, né? É mais interessante. Mas você toca um ponto que é uma das coisas que eu mais quero saber, que é assim, a escola pública, né? E a diferença para a escola particular. Qual que é a diferença dessas duas? O que está acontecendo? Porque eu conheço pessoas que têm filhos em escola particular e é como você falou, está tendo muita atividade. Eu sei de escola que tem aula online, ao vivo, que a criança tem que pôr o uniforme e ficar assistindo, e ou ter que ver aulas gravadas, mais extensas e com bastante atividade em casa, né? E aí o pai, será que esse pai, mãe, tem tempo para ver isso? Será que as crianças na escola pública teriam recursos, como você falou, tem computador, tem internet boa, tem, né, essa orientação que precisa? Então, isso evidencia muitas... na verdade, é um assunto muito complexo, parece que não, mas isso evidencia algumas questões, né? Primeiro que a escola particular, ela precisa dos pais, né? Elas precisam receber para elas continuarem existindo. E aí entra num ponto muito forte. Se a educação está a serviço das crianças e dos jovens, e essas escolas só estão pensando na questão financeira, então elas estão sendo desleal com o princípio básico do que é ser professor, do que é ser uma escola, né? Porque está sendo desleal ao interesse das crianças. E aí a gente pensa assim, quando a gente fala em tecnologia, e todo mundo fala assim, nossa, agora o período de pandemia é um período em que as tecnologias vão dar assim, um boom, elas vão ganhar um sentido muito maior, e agora elas vão ser muito mais presentes, e aí a gente recupera uma discussão que eu já venho tendo há muito tempo com os grupos que eu trabalho, de pensar em que sentido que essa tecnologia está a serviço da educação. Então tem um estudioso que a gente... da área pedagógica,
que é o Edgar Morin, e ele fala sobre a cabeça cheia e a cabeça bem feita. Então, você pode ter uma cabeça bem cheia ou você pode ter uma cabeça bem feita. Então, eu tenho visto agora escolas que até pareciam ser super para frente, né? Escolas modernas, escolas com pensamento mais progressivo, num desespero para dar conta desse conteúdo e socando informação na cabeça das crianças. Então, no geral, o que me preocupa é esse conteúdo que está chegando para as crianças. Eles só estão ocupando a cabeça das crianças como se ocupa uma CPU, ou esses conteúdos eles estão se transformando em conhecimento de verdade? A gente está preocupada com uma criança com a cabeça muito bem cheia, ou a gente está preocupado com uma criança com a cabeça bem feita? Com a cabeça bem cheia é quando a gente só enfia informação lá dentro, né? É um ser que engole, é passivo, engole tudo e armazena isso. Agora, uma cabeça bem feita é que dá conta de pegar toda essa informação, gerir essa informação e transformar em conhecimento. E será que a distância, em casa, numa sociedade que não tem proficiência, que não tem habilidade de lidar com a tecnologia e com conhecimento, com pais que não foram educados na escola, a gente não tem uma escola que educa para a tecnologia, para a vida moderna, a gente tem uma escola totalmente retrógrada e sem recurso. Será que esses pais, essas famílias em casa, eles têm condições de gerir esse conteúdo junto com essas crianças para que ele seja significativo? Será que tem? É isso que eu fico pensando. Porque por mais acesso, por mais recurso financeiro que uma família tem, não quer dizer que ela tem condições de dar esse apoio pedagógico, de dar esse suporte pedagógico para a criança. E não é obrigação, de fato, dessa família. Ela tem o dever, claro, de acompanhar esses processos em termos de escola, mas não é obrigação. A gente não pode cobrar que, de repente, as famílias se transformem em professores. Sim. Mas essa batalha aí, apesar que na educação infantil, creio que seja menos. Não sei se é esse bem o nome, batalha, mas essa relação entre escola particular, escola pública, né, tem um disparate aí, né? Por exemplo, se no médio nós temos a situação do MEC, que fazer o Enem, e aí o pessoal que está na escola pública, como sempre, leva uma desvantagem por conta desses recursos que a gente já falou. Mas na escola infantil, não sei, talvez seja melhor. Do jeito que vocês estão abordando, talvez seja melhor para as crianças dessa forma do que na escola particular que está enfiando conteúdo. O que você acha dessa relação de vantagem e desvantagem? E só propondo uma reflexão. Por que no Brasil existe tanto isso, né? A gente tem essa escola pública, né, mal investida, não tem investimento, e aí a particular, essa diferença que mantém essa desigualdade total sempre, né? Vai perdurar isso sempre, para depois a pessoa chegar na faculdade e entrar num ensino público de graça, aquele que fez particular, e o que fez público vai ter que pagar para fazer ou não vai fazer. Existe um disparate que não é por causa da pandemia, né? O abismo existiu, sempre existiu, e não é agora. Eu vejo as pessoas falando assim, nossa, mas agora com a pandemia vai abrir um abismo entre a escola pública e particular. Como se esse abismo já não existisse. Então, o problema entre a discrepância entre as escolas públicas e particulares, ela sempre existiu, não tem nada a ver com a pandemia, né? Sempre existiu uma diferença. Em termos de educação infantil, eu tenho segurança para te dizer que a maior parte das escolas boa parte das escolas públicas que eu conheço desenvolve um trabalho em educação infantil que respeita muito mais a infância do que muitas escolas particulares que eu conheço. Então, tem algumas escolas particulares que eu conheço com propriedade para te dizer que fala assim, nossa, tem um trabalho muito bacana, muito articulado ao BNCC, muito articulado ao que tem de mais moderno em educação infantil. Só que tem uma grande parte de escolas particulares que não tem respeitado a infância e os tempos das crianças como as escolas de educação infantil, os professores da escola infantil têm, justamente porque a escola particular, muitas vezes, está muito focada culturalmente no nosso país
ela está muito focada no resultado, na produção de resultado, né? Está sempre pensando lá na frente. E a gente vem numa discussão teórica muito aprofundada no Brasil, desde a LDB, passando pelas diretrizes até a base nacional que a gente tem agora, de que a gente não está preparando essas crianças para nada. A gente está preparando essas crianças para a vida. Elas vão viver a vida enquanto vida. Né? A gente não está preparando as crianças para o ano seguinte, ou para o fundamental, para a faculdade, para o vestibular. E muitas vezes as escolas particulares, elas têm mais essa pressão, inclusive elas sofrem essa pressão das famílias. Então, assim, é muito relativo, Márcio, muito relativo. Você vai ter escolas particulares extremamente boas e você vai ter escolas públicas também extremamente boas. É muito relativo. Certo. Gi, só uma perguntada do pessoal falando bastante que tá travando aí. Como que tá? Dá um feedback aí. Tá muito ruim a imagem, o som? Tá Para mim travando? só travou uma vez, agora tá normal. Ah, então tá. Então, você falou de uma pressão. Será que não existe uma pressão, você que tem colegas da área, uma pressão em cima dos professores da escola particular? Que pressão é essa que é feita, né? E em questão de dar o conteúdo e na questão do salário, né? Será que a escola particular em algum momento ameaçou de não pagar salário, alguma coisa nesse sentido? Não faço ideia. Eu conheço escolas, por exemplo, em São Paulo, porque eu trabalho com formação, então eu conheço pessoas do país inteiro. Então eu conheço pessoas de escolas particulares que estão extremamente preocupadas com o bem-estar das crianças, que estão extremamente preocupadas com o bem-estar dos professores e que mesmo assim continuam sendo a favor da paralisação, do isolamento e não pretende voltar com as atividades em respeito à vida, em respeito às famílias, em respeito aos professores e estão fazendo o máximo possível para conseguir pagar os professores, manter os pais e as crianças. Mas são escolas bem diferenciadas, né, que criam uma comunidade mesmo, né? São escolas bem diferenciadas. Essas que eu tenho mais contato. As outras escolas, por exemplo, aqui da cidade, eu não sei exatamente como que elas estão gerando, mas eu imagino, já tendo passado pela rede particular, que tanto os donos quanto professores, todo mundo deve estar sofrendo uma pressão muito grande. Porque é uma situação muito nova, que gera muito atrito e gera muito conflito. Só que o que eu sinto é que o debate fica sempre em torno das necessidades dos adultos, né? Como vai pagar o professor? Como vai manter a escola? Eu vou perder pai, eu vou perder cliente. Fica muito no campo dos adultos e a gente está esquecendo de falar das crianças. A gente está esquecendo de falar dos prejuízos que essas crianças vão sofrer emocionalmente, que é o que me preocupa muito mais do que o prejuízo de conteúdo que elas possam sofrer. Entendi. E como que para o pessoal que você está dando aula, não sei como que está isso. Você está fazendo vídeos e mandando, ou tem um material escrito também que acompanha? Que tipo de atividade que está sendo feita e o pessoal que é mais humilde, que não tem esses recursos, como que eles estão fazendo para conseguir executar? Você está falando das minhas aulas, como que eu estou lidando com as minhas crianças, é isso? Os meus alunos, as minhas famílias? Isso. Bom, na minha escola, né, que a gente está situado na rede da Secretaria Municipal de Educação, como eu te disse no começo, a Secretaria de Educação, ao meu ver, está com posicionamento excelente, pelo menos no que diz respeito à educação infantil, né, as nossas formadoras, a nossa equipe gestora da educação infantil está muito preocupada em continuar mantendo o respeito à especificidade da educação infantil. Então, as escolas ficaram livres para adotar as estratégias que fossem melhor de acordo com cada comunidade, com as necessidades. E dentro disso também cada professor, atendendo a uma demanda geral, a gente tem um currículo um cronograma bem grande de estudos que a gente continua trabalhando em casa e a gente tem uma apostila com conteúdo para o mês de maio, que veio agora. A gente tem essa apostila, que são brincadeiras, interações, porque como a gente na educação infantil trabalha muito o cotidiano, então a gente quis também fazer os pais olharem para o cotidiano também e usar o cotidiano como ferramenta. Até porque a gente entende que os pais não têm muito recursos nesse momento.
Então, eu criei um grupo no WhatsApp, todos os pais dos meus aluninhos estão lá, mas isso não é novidade, eu sempre tenho esse grupo, todo ano. Os pais estão lá, eles têm essa apostila por link, né? Eles acessam pelo celular mesmo, conseguem ler tudo certinho. E aí, os pais que não têm condição de não ter internet, não ter acesso à internet, esse material também é impresso e fica na escola, e as famílias podem ir lá na escola e retirar esse material. Além de que a rede também está dando, né? A secretária, dando não, né? É direito o kit merenda, então as famílias também podem retirar os kits merendas na escola, porque a gente sabe que tem criança que vai na escola para comer, porque não tem comida em casa, porque passa necessidade. Em relação ao ensino fundamental e médio, você acha que tem que ter um conteúdo, um pouco mais de conteúdo, um conteúdo online? Você acha que tem que cancelar o Enem ou não? Bom, existe um fato assim, são duas questões diferentes. Igual tem uma seguidora que está dizendo que o filho dela está numa escola particular e ela está muito satisfeita com o trabalho realizado. É a Ok, é Natália. muito bom, né? Eu não sei quem é. Quem é? É a É a Ana? Natália. Ah, sim. Então, a Ana está muito satisfeita com o trabalho da escola que os meninos estão. Ok, muito bom, né? Significa que a escola está comprometida, está conseguindo dizer para a Ana a proposta dela, a Ana está entendendo, está conseguindo acompanhar. Então, ok, a escola está com um trabalho bacana. Né? Lembrando do que eu disse no começo, que existem muitas realidades em Rio Preto. Rio Preto é uma rede enorme, existe muita escola, muita. Então, assim, a gente vê diferentes posturas, diferentes abordagens em diferentes escolas. Por isso que não tem como generalizar. Agora, quando você pergunta sobre o fundamental, eu acho que as crianças do fundamental, elas já têm uma condição melhor, já têm mais autonomia para conseguir estudar sozinha, para conseguir desenvolver algum conteúdo. Os meus enteados estão. A escola dos meus enteados também está com uma abordagem legal, oferecendo material, oferecendo suporte via chat. Só que, por exemplo, a minha enteada me disse essa semana que tem colegas na sala dela que não têm acesso à internet e não está conseguindo estudar. Então, se a gente for pensar numa questão de justiça, numa questão social, é extremamente errado ter o Enem esse ano. Não é nem um pouco justo. Porque se existia um abismo social entre a escola particular e entre a escola pública, esse abismo agora, ele está muito maior. Você concorda comigo? Que se esse abismo já existia, quer dizer, tem gente que nem sabia que esse abismo existia e de repente começou a perceber, né? Tem criança que passa fome, vai na escola para comer merenda. Nossa, não acredito. E tem criança que não vai ter condição de prestar o Enem, mesmo sem pandemia. Não acredito. Então, você imagina agora, com uma pandemia, como que isso se maximiza. Então, a pandemia ela vem para jogar luz sobre os problemas que já existiam e mostrar como que esses problemas estão simplificando ainda mais. Aí nós temos um Enem que é criado para democratizar o acesso, exatamente para alcançar as pessoas que têm menos condições de chegar lá. E aí, de repente, nós vemos que essa prova, de repente, nesse ano, ela vai ser extremamente elitizada, porque só as pessoas que têm mais condições, mais acesso e estudam em ótimas escolas e têm uma família estruturada o suficiente, vai conseguir prestar essa prova e passar. Então, no meu entendimento, eu acho uma postura bastante desrespeitosa do Ministério da Educação de desconsiderar a situação atual e simplesmente dar continuidade como se nada estivesse acontecendo. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui, Lisandra. Fiquei com dúvidas em relação à apostila na educação infantil. Pode explicar melhor como seria essa apostila? Que quando fala apostila, as pessoas já associam atividade, né, escrita. É uma apostila, mas não é uma apostila de atividades. É uma apostila com propostas de brincadeiras, interações. Aí tem vários tipos de culinária simples que os pais podem fazer com as crianças, brincadeiras em família, jogos em família. A rede tentou, na medida do possível, dar uma certa continuidade às experiências que as crianças já têm na escola
em casa para que não se perdesse o sentido de fazer isso. Não escolarizar, a gente não quer de forma alguma escolarizar. No meu entendimento, em termos de educação infantil, eu acho que as crianças tinham que ser deixadas em paz nesse momento, de verdade. Né? As crianças, elas são muito pequenas e elas mal estão dando conta de entender o que está acontecendo. E eu acho que se as famílias das crianças pequenas, falando agora, elas derem conta de cuidar dos seus filhos, de dar carinho, de dar um lar seguro, de explicar para elas o que está acontecendo e de manter a saúde emocional das crianças menores, eu acho que a família já vai estar fazendo um ótimo papel, de verdade. Eu acho que o papel da escola nesse momento é dar esse suporte para as famílias. E às vezes os pais também não têm um tempo, né? Uma questão não só de estrutura Sim. financeira, mas tem que ter um tempo, né, para ficar em cima, ver esse tipo de atividade. Porque eu penso assim, se tem uma atividade que não é para ser cumprida, então não tem necessidade de fazer. E se a gente não tem tempo, com tantas preocupações, né, por causa da pandemia, ter ainda que ficar fazendo talvez atividades complexas, quem não tem estrutura não pode fazer isso, Uhum, né? É uma exatamente. situação. Mas com relação ao fundamental, eu acho que se a escola desenvolver uma postura ok, respeitosa, e conseguir fazer isso de uma maneira que não sufoque todo mundo e que também não desconsidere as diferentes realidades de cada família, de cada comunidade, tudo bem dar continuidade nesse sentido. Só que de uma maneira muito respeitosa. Não dessa maneira massacrante que eu tenho visto por aí. Né? E aí foi como eu disse, então tem escolas e escolas, não dá para generalizar. E quais são agora as dificuldades que os professores estão tendo? Como que está para o professor nesse momento? Como que está mudar a didática? O que se pode falar de didática e qual que são os desafios do professor agora? São muitos, porque assim como a pandemia evidencia questões sociais muito urgentes, ela evidencia também questões relacionadas à educação, falhas da educação. E quando eu digo falhas da educação, eu não estou dizendo da educação enquanto escola, instituição escola. Eu estou dizendo uma falha enquanto sistema nacional. Eu estou dizendo uma falha política mesmo do sistema educacional. Então, evidencia muito. E uma das coisas que tem evidenciado muito, que fica muito evidente, é a dificuldade que os professores estão tendo agora de repente, ter que lidar com as famílias. Então, eles se sentem muito angustiados e assustados por ter que lidar com as famílias. Né? Uma coisa que deveria ser natural, porque a gente tem que entender a escola como espaço da família. Então, a gente começa a olhar e falar assim, epa, isso deveria acontecer, mas olha, na prática não acontece, porque está todo mundo aterrorizado. Está todo mundo aterrorizado porque não acontecia, não estão acostumados. Um outro problema também que fica muito evidente é lidar com a tecnologia. Então, assim, os professores estão com muita dificuldade porque eles não conseguem editar um vídeo. Tem dificuldade para editar um vídeo, tem dificuldade para usar a tecnologia, ou alguns simplesmente não gostam. E a gente tem que entender isso, que tem pessoas que não gostam mesmo de ficar tanto tempo lidando com tecnologia. A gente tem que entender isso. E evidencia muito como que o sistema educacional, por exemplo, tem falhado em oferecer aos professores formação adequada para usar essas novas competências midiáticas. Os professores não têm a competência, muitos professores, né, gente? Não estou generalizando, porque tem um monte de professor bacana aqui. Mas a gente, quando quer gerir esse recurso, a gente quer aprender a usar esse recurso, a gente paga do nosso próprio bolso. Porque a escola não tem condições, a escola pública não tem condições de bancar isso pra gente. E aí, e é um dos diferenciais, né? Dos diferenciais, não, desculpa. É um dos grandes problemas que se evidencia. Como que nós estamos carentes em termos de recursos, de estudo, para desenvolver as competências que... Né? A gente estuda tanto falar sobre as novas competências dos professores na comunidade, numa comunidade de aprendizagem que é global, que é midiática, que é dinâmica, mas a gente não tem esses recursos ao nosso dispor. Né? Na minha escola, por exemplo, o laboratório de informática é sucateado. Eu lembro na minha escola, quando eu estudava, tinha uma sala de informática, mas nunca foi utilizada.
E eu me pergunto, né, porque tudo que é governamental, assim, né, os órgãos públicos, isso é uma grande falha, tem uma falha gigante de estrutural, né? Essa falha que o profissional tem que lidar e às vezes fica desmotivado por conta disso, ou nem fica desmotivado, mas ele não consegue fazer o que ele deveria fazer porque ele não tem uma estrutura suficiente. E aí ele recebe as críticas talvez, eu imagino que sim, das famílias, né? Ah, mas o professor é ruim, ah, e não sei o quê. Como que é isso? Como que tá isso? Como tá lidar com as famílias? Tem gente achando ruim, o pessoal tá compreensivo. E queria que você me falasse dessa estrutura, né? O que que falta? O que que podia ter melhor? Como que é isso? Olha, nesse momento, Martino, para quem está na educação, a gente está vendo que está tudo muito à flor da pele. Então, assim, por exemplo, no meu grupo de famílias, todas as famílias estão participando. Mas alguns que estão lá no grupo nunca se manifestam, não querem falar, não querem se expor, não querem me mostrar o que está fazendo com as crianças, e a gente está respeitando isso. Tem famílias que simplesmente se retirou do grupo, não quis ficar. Porque nesse momento tem coisa mais importante para pensar. Então, teve pai que chegou em mim e falou assim: olha, professora, você vai me desculpar, só que eu não tenho cabeça para pensar em nada disso agora. Eu só quero colocar comida na mesa, porque meu marido já foi mandado embora, eu fui mandado embora, e a avó está sustentando. Você entende? Então, assim, tá tudo muito à flor da pele. Então, nós temos relatos de pais, por exemplo, semana passada eu tive relato de uma professora que foi amplamente agredida verbalmente por um pai, dizendo que a gente está em casa sem fazer nada e ganhando um salário. Então, que a gente tinha que dar metade do nosso salário para as famílias, já que a gente não está fazendo nada. E o que é muito desrespeitoso por parte desse pai, porque ele não sabe o tanto que a gente está trabalhando em casa, mas também não dá para condenar esse pai. Porque esse pai, e eu sou muito crítica nesse sentido, porque eu entendo a educação enquanto processo político, social e histórico. Esse pai cresceu numa sociedade, ele amadureceu e construiu a identidade dele, as ideias dele sobre educação numa sociedade que diz mesmo que professor de escola pública é vagabundo, que diz mesmo que professor de escola pública não trabalha. E ao mesmo tempo e aí vai construir um pensamento coletivo e os pais começam, alguns podem começar a ter essa ideia. O que não justifica, mas explica. Né? Explica, mas não justifica. Então, assim, a gente tem, na maioria da nossa escola, eu tenho ouvido ótimos relatos das famílias sendo muito compreensíveis e dos professores sendo muito compreensíveis. Mas já tive relatos, sim, da própria rede de famílias que não estão recebendo muito bem, que quer que a escola abra, que o professor vai trabalhar e tem coragem de mandar um filho. Então, não dá para eu falar, nesse momento, não dá para falar nada de maneira geral, porque é tudo muito novo, é tudo muito preocupante, é tudo muito à flor da pele. Sim, e tem uma onda também, né, de um certo fanatismo, assim, às vezes eu percebo que está muito desautorizado, assim, a questão científica mesmo da coisa, né? Por exemplo, não só na questão da educação e saúde, nem também querendo levar a conversa para um lado totalmente político, mas não deixa de ser. Você desautoriza tudo que é científico, tudo que é a opinião de um professor, de um diretor, de um pedagogo, de um médico, porque você tem um senso comum e você acha que tem que abrir a escola, que tem que mandar a criança, que não tem doença, que não tem nada. Então, assim, tem uma situação complicada de lidar hoje, uma situação nova, né? Porque eu acho que não é de tanto tempo para trás que o pessoal parece que ficou um pouco fanático com essa questão, né? Assim, quando você fala que não quer levar muita conversa para o lado político, é complicado, porque eu estava assistindo Batman vs Superman e uma frase me chamou muita atenção. Que tem uma frase que eles querem que o Superman vai lá, né, depor, prestar satisfações, enfim. E no meio tem um jornalista que diz: o Superman precisa entender que todo ato nesse mundo é um ato político. Então, assim, e se tem uma coisa que é política, que envolve questões políticas, é a escola. E quando eu digo política, eu não digo partidária. Eu digo política no sentido de uma organização social.
né? Então, se tem um terreno onde se tem que discutir política, não partidos, política, é na escola, né? O professor tem que ser político, o professor tem que ter noção política, o professor tem que ser engajado politicamente. E não partidariamente, mas politicamente. Porque como que a gente vai construir uma escola que constrói cidadãos pensantes e críticos se a gente não falar politicamente, se a gente não transformar eles em seres políticos? Então, acaba sendo, sim, falar de educação, falar de política. E esse fanatismo, eu entendo ele como... Ele é um projeto, tá? Ele não é um projeto que começou agora. Ele é um projeto que existe desde que o Brasil é Brasil. Existe um projeto de alienação da sociedade e esse projeto começou a mostrar escancaradamente os resultados agora, né? A gente vê pessoas que não entendem nada de educação, que não entendem nada de política, que não entendem nada de medicina, opinando o tempo todo sobre educação, sobre política, e acha que tem autoridade para... Não, porque eu acho, né? Você vê lá... o ministro da saúde falando tal coisa, não, mas eu acho, o cara ali da esquina, eu acho que tem que ser assim, porque eu acho que assim é melhor. Então, assim, a gente precisa sair desse achismo, porque esse achismo impacta o tempo todo, principalmente na educação. Educação é a pasta que mais rende dinheiro. É uma pasta caríssima ao governo. Então, todo mundo quer um pedacinho da educação, em termos de política mesmo, todo mundo quer um pedacinho, porque é uma pasta que rende muito, que se tem muita verba. Então, a gente tem sim que pensar a educação politicamente também. Sim. Eu tinha dito politicamente no sentido partidário. Ah, sim, partidário não. Eu sou da questão de, tipo, para mim tudo que tá aí tá ruim. Para mim, o governo estadual, enfim, o governo federal, não tão bons. E não porque talvez outros fossem melhores, mas porque realmente o sistema inteiro político nosso é fadado ao fracasso, digamos assim. Não querendo ser pessimista, mas já sendo. Do jeito que funciona hoje, nós estamos encurralados, né? E até eu queria falar isso para você. Qual é o futuro da educação, né? Porque assim, eu consigo ver uma coisa meio tenebrosa. A gente estava pior, muito mal, aí aconteceu a doença. Essa doença vai acontecer um despertar, uma melhora, nem que seja pequena, ou vai piorar, na sua opinião? E por que eu não vejo, assim, eu acompanho, apesar de não gostar muito, mas eu acompanho a política e eu não vejo de nenhum candidato, de nenhum governador, de nenhum prefeito, presidente, deputado, nenhum, falar uma prioridade em educação. E para mim, assim, pode ter corrupto, pode ter tudo de ruim, mas enquanto o Brasil não pensar que a educação é a primeira coisa, é a prioridade, eu acho que não tem como ir para frente, porque é o início, né? Se as crianças não são o início de tudo, não são aquelas que vão fazer o futuro, para daqui 30 anos talvez começar a ficar bom, e essa ignorância, essa alimentação, esse alimento da ignorância, né? Isso é o que gera a corrupção, que é o que gera cidadãos corruptos que promovem políticos corruptos. Se os políticos são corruptos é porque eles saem do nosso meio. O que você acha assim, do futuro e nesse sentido? As pessoas estão vendo muito a pandemia como um divisor de águas, né? De que vai existir um antes da pandemia e de que vai existir um depois da pandemia em que vai ser ou pior ou melhor. E eu não vejo dessa forma. Eu não acho que em termos de educação a pandemia está sendo um divisor de águas. E eu não acho que a educação vai ser pior por causa da pandemia. Mas ela vai continuar com os mesmos problemas apesar da pandemia, né? A pandemia... ela, como eu te disse, ela revela problemas muito antigos. Ela não está necessariamente criando problemas novos, além da questão de que as crianças não podem ir para a escola. Ela está mais revelando do que criando coisas novas, no meu entendimento. Então, eu honestamente, observando tudo que tem acontecido, vendo tudo que tem acontecido, se eu fosse pensar por mim e por grupos de professores, estudiosos, muito engajados,
A pandemia, para a gente, para mim, em termos de pesquisadora, enquanto pesquisadora da educação, ela é uma oportunidade ímpar da gente olhar para o que está dando errado e tentar começar a mudar. Mas quem sou eu no sistema público de ensino, num país do tamanho do Brasil? Né? A gente vai fazendo o nosso trabalho individualmente, com os nossos grupos, na esperança de que quando essa pandemia passar, nós possamos olhar para o que aconteceu nesse período e falar, olha como isso se evidenciou, vamos melhorar isso? Só que, infelizmente, eu ainda não sou maioria. Infelizmente, esses professores pesquisadores ainda não são maioria. Só que, no meu entendimento, a pandemia, ela não está necessariamente abrindo os olhos da sociedade. Eu vejo que a sociedade parece que continua querendo seguir pelo mesmo caminho, que é isso que me preocupa muito. Então, não acho que a educação vai ser pior daqui a 5 anos por causa da pandemia. Se a educação for pior daqui a 5 anos, é porque a sociedade, de uma maneira geral, não se comprometeu com ela. E quando eu digo sociedade, eu digo desde os políticos até chegar nos pais das minhas crianças. Porque, como eu te disse, existe esse pensamento, né? Esse monte de senso comum que entende a escola como um lugar isolado da sociedade. Então, tudo que dá de errado, a culpa é da escola. E de que não tem todo o contexto social que envolve. Então, as pessoas precisam começar a assumir, todo mundo individualmente, sua parcela de responsabilidade sobre a educação das novas gerações. Certo. Teve uma pessoa que comentou aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler. Tati. Com dificuldade. Se você achar primeiro aí, eu. Tati, aqui, a mudança de pensamento tem que começar em nós. O professor público se faz valer demonstrando valor através da teoria, juntamente com a prática. Então, já juntando o que ela está falando e já linkando o que você falou, será que nós, como sociedade, né, não teríamos que valorizar mais os professores, não só vir de cima, mas toda uma sociedade? Valorizar mais o professor e falar o que eu quero é educação. Porque eu não vejo, chega na eleição, ninguém fala, não, cadê as propostas de educação? Eu não me conformava com isso. As pessoas ficavam querendo discutir, eu não sei o que, essa política de A e B, de inimigos, e ninguém falava de educação. Então nós mesmos não valorizamos o que nós temos que ter de mais importante, de mais raro, de mais caro, que a educação a própria sociedade não valoriza. Sim, enquanto foi como eu falei antes, enquanto a sociedade não se reconhecer enquanto seres educadores, toda a sociedade, nós vivemos numa sociedade, viver em sociedade é viver em um constante processo de educação. A humanidade é educadora, a humanidade é uma instituição educadora. Né? As crianças, adolescentes, jovens, eles não aprendem só na escola, eles aprendem em casa, eles aprendem nos ciclos que eles convivem. Então, enquanto a sociedade não entender que o problema da educação é um problema de todo mundo e que não há economia que se sustente em um país que não seja bem desenvolvido educacionalmente, que a gente vê, se a gente vê as grandes potências, né, porque brasileiro é muito preocupado com a economia, né, muito preocupado com a economia. E a gente esquece de pensar que para que um país se desenvolva economicamente e que seja bom para a maior parte da população esse desenvolvimento econômico e não para uma parcelinha desse tamanho, todos esses países que são grandes potências e que se desenvolvem muito têm um investimento ferrenho em educação. Né? Nós temos países, né, a Finlândia, por exemplo, né, a grande revolução da educação na Finlândia começou com o entendimento de que não importava o presidente e o governo que saísse, o plano se manteria. Porque eles entendem que essa mudança em um sistema educacional, ela leva décadas, ela não acontece em 8 anos, ela leva décadas. Né? Então, e isso só mostra quanto que os nossos governantes não estão comprometidos com isso. Porque se estivesse comprometido na transição entre os governos, eles sentariam e conversariam e diriam, não, a gente precisa manter o plano da educação. Porque se a gente não manter esse plano, nunca vai andar. Porque todo ano entra, começa tudo de novo. Barra tudo de novo. E a gente, em termos de educação, né, pode se negar o quanto for, e aí podem
né, haver pessoas que pensam partidariamente dizer que não, mas em termos de educação, vínhamos sim nos últimos 8 anos avançando, principalmente nas questões referentes à teoria e à prática que a Tati trouxe, né, que a gente chama de praxis. Por isso que é importante deixar quem é da educação discutir educação, né, porque a gente estuda para isso, a gente estuda muito para isso. Então, embora possa ter uma briguinha partidária, né, e não vamos entrar nisso, mas a gente admite, sim, que em termos de educação e de pensar, por exemplo, numa base comum, de pensar em leis que obriguem as escolas a trabalharem de tal forma que é melhor para as crianças, enfim, nós avançamos muito nos últimos 8, 16 anos, sim. Né? A gente vem num processo, quem estuda, conhece LDB, diretrizes, bases, documentos que norteiam a gente, nós avançamos, sim, em termos de educação. Sim. E essa questão da sociedade cobrar, acho que é importante, porque às vezes quem não chora não mama, né? Tem um ditado que fala, quem não chora não mama. E a gente não chora. A gente não chora. Como você até deu um exemplo de um pai que está acostumado, né, com ir na escola, e a escola é aquilo, é aquela. Ah, eu fui na escola e o que serviu para mim? Para nada. E não é bem isso. Às vezes, esse desvalor que tem da escola, para que escola, esses professores, não sei o quê. Então, a pessoa tem uma visão da escola antiga e ela não quer que melhore para hoje. Então, assim, não tem como. É como você disse, países como a Finlândia, um exemplo de tudo, né? Tem que começar na educação para ter gente competente. Porque o que a gente vê de cargo público, de comissionado e outros cargos também, e tanto nos particulares, eu vejo diversas reportagens aí falando de empresas que querem contratar gente especializada e não acha. Por quê? Porque o brasileiro não gosta de estudar. A verdade é essa. Não generalizando, claro, brasileiros têm ótimos exemplos, mas muitos não gostam de estudar, não gostam de se especializar, não gostam de entender, não gostam de pensar. E aí, como que a gente vai ter um trabalho eficiente se a gente não tem uma base para isso, né? Eu concordo em partes, não concordo que seja de fato uma verdade completa de que o brasileiro não gosta de estudar, né? Eu já tive essa fala por um tempo, até eu ser provocada. Não, sim, Não, não sim. todos. Eu já tive essa fala provocada por um sociólogo que ele diz que pensar que o problema do Brasil é o brasileiro é um pensamento colonialista também. Né? Vem lá do colonialismo. Né? Nós pensamos que fomos doutrinados a vida inteira para dizer que o problema do Brasil é a gente. Né? Que a culpa sempre é nossa, né? Sempre a culpa é do brasileiro, né? A corrupção é culpa do brasileiro. E aí a gente vai tirando, né, dos poderes essa responsabilidade. Então, assim, há muita gente, sim, que quer estudar, que gosta de estudar e não tem a oportunidade de estudar. Até mesmo os professores que eu conheço que são equivocados na sua prática, eu olho para eles, às vezes, muito brava e digo, poxa vida, sabe? É estudado, é professor, como que pode não pensar dessa forma? Como que pode não avançar? Como pode continuar fazendo essa velha educação ainda? Só que depois, né, eu dou aquela respirada e eu olho para esses professores também com empatia, porque eu também entendo que o pensamento desses professores de falar assim, nada muda, para que eu vou ficar me matando? É uma construção social, né? É um projeto que está dando certo. A gente cresce mesmo nessa sociedade achando que nada nunca vai mudar, então também eu não vou fazer a minha parte. Então, eu olho com uma certa empatia, não que eu acho correto, mas eu também entendo de onde vem esse pensamento. Eu acho importante a gente entender isso, porque senão a gente só fica criando mocinho bandido, mocinho bandido, mocinho bandido. E a gente não consegue pensar onde estão as causas. Sim. Eu quis dizer assim, não generalizando, mas não, e nem botando a culpa em ninguém no sentido de, nós somos culpados porque o Brasil é ruim, etc. Mas eu digo assim, nós, para querermos uma mudança, nós precisamos de investimento e de especialização na educação. Por quê? Porque o sistema vai começar a mudar do início, igual você falou. Se a educação fosse boa e as pessoas tivessem boas oportunidades,
essas mesmas pessoas, elas fariam uma mudança no futuro, né? Elas gostariam de estudar. Elas não gostam de estudar porque elas não são incentivadas. E a educação é esse incentivo. Uhum. Entendi seu ponto de vista também. O que Eu que acho que você... já tá Pode quase dando falar. uma hora, não tá? Já? Deixa eu ver. Sim. Ô, louco. Vamos para os finais agora. Só eu queria que você, se você tiver alguma dica para os pais, para os professores, como lidar com tudo isso, uma É, mensagem, uma dica final. também tô tentando aprender também. Para os professores, eu digo que sejam empáticos com as crianças, se coloquem no lugar dessas famílias, tentem entender qual a situação dessas famílias, né? Não saiam cobrando ou criando monstros. Nossa, a família não está nem aí. Vamos primeiro tentar entender, né? Vamos primeiro tentar descobrir como que está a vida dessas famílias, das crianças, tá? E se a escola está trabalhando na linha de oferecer algum conteúdo, vamos olhar criticamente para esse conteúdo, ver que tipo de conteúdo é esse que está sendo formulado, né? Para que esse conteúdo é útil nesse momento, né? Para que esse conteúdo é tão importante nesse momento, né? Para os pais, eu diria que foquem nas relações, né? Tirem esse tempo para, na medida do possível, que eu entendo que nem todo mundo consegue, estar junto, tentar aprender um pouco mais sobre os seus filhos, construir vínculos maiores e também não se cobrem tanto, porque vocês, né, vocês não são, os pais não são professores, né? Assumam a sua responsabilidade enquanto pais, mas também não se cobrem tanto, não se matem, né? Porque a sociedade está meio doente nesse sentido, sabe? De estar sempre pressionando todo mundo para ser muito produtivo. Então, façam o que for preciso ser feito, o que for necessário ser feito, mas não massacrem os seus filhos também. Certo. Gê, é só agradecer você pelo seu tempo, pela sua disposição de ter falado, pelo seu conhecimento. Eu admiro seu trabalho, tem muita gente que admira seu trabalho. Pedir pro pessoal que siga a Infância Viva, segue a G, porque ela tem muito conteúdo para falar. E quem puder seguir o Diário Extraordinário, que é uma página de conteúdo jornalístico, de entretenimento. Eu vou fazer outras lives. A última que eu fiz foi a respeito de depressão e ansiedade, agora com a G. E eu vou continuar fazendo algumas lives. E obrigado a todos que assistiram e se mantiveram até agora em busca do conhecimento, da informação aí com a gente. Eu Muito queria ter obrigado. aberto para perguntas, mas não deu. Você vai salvar, Martina? Eu vou salvar e vai ficar nos stories 24 horas e eu vou postar depois no YouTube. E aí fica para qualquer um que quiser acessar e assistir. Isso, aí compartilha no diário, que eu compartilho também. Aí, se alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, alguma reflexão, coloca lá que eu vou lá para responder. A gente vai lá para debater. Tá. Você acha que dá tempo de perguntas? Eu acho que a gente não tem mais. Não, Deu faz nove h assim. 30 agora. A gente compartilha o livro, o vídeo depois, e se alguém quiser debater, a gente vai debatendo nos comentários. Certo. Quem Tá quiser então bom? comentar no vídeo, depois vou passar o link para a G e ela posta. Foi Muito obrigado a ótimo, viu? todos. Adorei. Uma boa noite. Eu também. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, Beijo. tchau.